assim como vem destacado aí, versículos 14. Na verdade, hoje vamos ter uma exposição tópica. Vamos trabalhar com 2 livros. Vamos fazer a exposição no primeiro livro do apóstolo Paulo e no seu último livro. O segundo livro será Gálatas, capítulo 1 mesmo. Então, sendo que hoje que estamos a celebrar a reforma, estamos a falar hoje das solas escrituras, há uma necessidade de todos estarmos com as nossas Bíblias abertas, porque hoje vamos trabalhar muito com a própria Bíblia. Vamos falar da própria palavra do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Desculpa. Antes de prosseguirmos com a leitura dos livros, gostaria de fazer uma oração. Vou começar com uma oração. Fechamos os olhos. Pai da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, meu Deus, para celebrar ao Teu Santo Filho Jesus Cristo. Pedimos, meu Deus, neste momento, que é o momento, meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra. Que o Senhor possa nos dar a luz, meu Deus, e a interpretação correta, meu Deus, das Sagradas Escrituras, meu Deus. Que seja falado aqui, meu Deus, aquilo que é a Sua vontade, meu Deus, e não aquilo que é a vontade, meu Deus, do homem, meu Deus. Que em tudo, meu Deus, Cristo seja glorificado e exaltado, e que a Tua palavra tenha primazia, autoridade, meu Deus, acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Na história da igreja, aconteceram 2 grandes eventos que mudariam todo o rumo. O primeiro evento que aconteceu está datado no livro de Atos, capítulo 2. Foi a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Este foi o primeiro grande evento do cristianismo. O segundo grande evento que aconteceu em toda a história da igreja, que hoje nós conhecemos, não está datado na Bíblia, é o que nós vamos tratar hoje, a Reforma Protestante. Nos séculos 2 ao século 6, tivemos aí o advento, o aparecimento dos pais da igreja. Os pais da igreja, na maioria das vezes, eram discípulos dos apóstolos. Então, no segundo século, depois da morte e ascensão do Senhor Jesus Cristo, no século I, e depois da passagem dos próprios apóstolos, surgiram aí os pais da igreja, os pais apologetas e exegetas. Depois dos pais da igreja, a igreja viu um momento muito conturbado, porque surgiu o catolicismo romano. O catolicismo romano surge no século VI. Então, a Roma não tem evidências históricas para defender que Pedro, eles são os sucessores, de Pedro. Não tem evidências históricas. Então, no século VI, que é provavelmente o ano de 600, surge Gregório I, que é Gregório Maior. Este foi um dos primeiros papas que a Igreja Católica conheceu. Porém, ele negou o título de representante de Cristo universal a nível de todo mundo. E ele fez isso com muita sensatez. Mas depois de Gregório I, surge Leão I. Esse sim aceitou o título de líder universal representando Cristo. Depois desse aparecimento dos papas, no século VII, no intervalo do século VII ao século XIII, a Igreja Católica esteve ela corrompida por muitas situações que foram acontecendo. Vimos aí a ascensão da tradição acima da palavra de Deus. E nesse intervalo de século VII ao século XIII, podemos observar que a Igreja enfrenta um cisma, um rompimento. A França teve um Papa, a Itália também teve outro Papa. Então a Igreja Católica, pela primeira vez, tinha na sua história 2 Papas. Só que depois desses todos acontecimentos, Deus agraciaria a Igreja com o surgimento dos pré-reformadores. Na própria Itália, no período do renascentismo, surge o Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola diz a história que ele era um monge da Igreja Católica. Esse monge defendia a supremacia das Escrituras. Ele lutava contra aquilo que a sua própria instituição de origem pregava. Então, ele é preso. O Savonarola é preso na Itália. É preso e é morto.
Mas na Inglaterra surge o mítico John Wycliffe. Todos os cristãos reformados já ouviram o nome de John Wycliffe. Surge esse homem. Esse homem começa a tradução da Bíblia. Ele dizia que é impossível que a palavra de Deus avance sem que ela esteja disponível nas línguas dos habitantes das terras inglesas. Então, ele lutou para traduzir a Bíblia, só que ele não conseguiu, acaba morrendo. Depois da passagem de John Wycliffe, os próprios discípulos desse homem concluíram a tradução da Bíblia. Mas na Boêmia, que é o outro lado do continente europeu, na Boêmia, atualmente é chamada de República Tcheca, surgiu o mítico John Hus. John Hus significa ganso. John Hus é o homem que pregou a verdade também. E foi morto, assassinado, queimado vivo numa estaca. Diga-se de passagem que quando John Hus ele é queimado vivo, ele profetiza a vinda de Lutero. Ele disse o seguinte: vocês podem me matar, podem queimar este ganso significa osso, podem queimar este ganso, mas daqui a 100 anos, atenção, estamos no século XIV, daqui a 100 anos vai surgir um cisne, que era Lutero neste caso, que vai aparecer no século XV. Então a igreja teve esse intervalo do primeiro século ao 15º século. No aparecimento dos reformadores, temos aí como a figura central usado por Deus Martinho Lutero. Martinho Lutero na Alemanha. Martinho Lutero esteve reclusão própria por 3 meses traduzindo a Bíblia. Numa dessas suas leituras da Bíblia, porque ele era uma pessoa muito perturbada, ele não entendia como é que é possível que ele fazendo tudo, segundo ele, perfeitamente, ele não se sentia em paz. Então, numa dessas suas leituras, ele se esbara com o livro de Romanos. Ele descobre lá Paulo dizendo que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Então, ele parou e pensou: como é que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo se o Papa está promovendo a venda de indulgência? Naquela época, a Igreja Católica estava enfrentando uma grande crise. Ela tinha déficit de divisas, não tinha dinheiro. E o Papa Leão X, que era o Papa na época de Lutero, queria erguer a construção da Basílica de São Pedro, que se encontra em Roma. Então, naquele todo entornado de querer construir a Basílica de São Pedro, aquele Papa promoveu a venda de indulgência. O que é isso? A venda de indulgência é a venda de perdão de pecado. Quer dizer que com 1000 meticais você poderia pagar por uma semana de perdão, poderia pecar em paz e ser perdoado dos seus pecados, porque o Papa dizia ter o dom de perdoar pecados. Então Lutero vai cruzar com a Bíblia dizendo ao contrário daquilo que o seu líder máximo pregava, porque Lutero também era um monge, era um padre da Igreja Católica. É aí onde começa a controvérsia. Mas também na França surge um outro homem que sistematizaria a reforma protestante, que muitos reformados geralmente dizem: eu sou calvinista, por conta desse homem, João Calvino, que depois imigrou para a Suíça e se estabeleceu na cidade de Genebra. Lá ele conhece Zwilling, que estava estabelecido na cidade de Zurique. Então, esses 3 homens começaram a sistematizar a reforma protestante no século XV. Surgiram outros nomes, mas esses são os nomes mais destacados e mais conhecidos nesse movimento de reforma. Então, hoje, como já havia sido adiantado aqui, vamos falar da sola escritura, que basicamente significa somente a escritura, porque a Bíblia ela esteve reclusa na Idade Média, na Idade das Trevas, somente ao latim. Naquela época, somente a Igreja Católica que detinha um monopólio da administração das coisas santas. É claro que foram surgindo também, ao andar do tempo, o islamismo foi ganhando asas, crescendo, mas só existia a nível mundial uma única igreja, que era a Igreja Católica, que dominava tudo, que tinha o total controle. O Estado também apoiava as ações daquela igreja. Então, esses homens, assim também na Inglaterra surgiu um outro homem chamado William Tyndale, que promoveu também a tradução da própria Bíblia. Naquela época a Bíblia era chamada de Vulgata, porque ela somente vinha em latim. Então promoveram a tradução da Bíblia. Assim como hoje nós já conhecemos, hoje surgiram outros, João Ferreira de Almeida, em outras regiões. Então, voltando à nossa mensagem central hoje, sola escritura.
Vamos ao livro de 2 de Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15. Paulo deixa destacado aqui. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. A última carta escrita pelo apóstolo Paulo é a última carta, a 2 de Timóteo. As três últimas cartas, provavelmente, desse homem foram 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e a única carta que ele envia para Titus, na cidade de Creta. Na sua última viagem missionária, Paulo passou de Éfeso e deixou lá esse homem, o seu filho na fé, assim como ele considerava. Deixou ele lá. Então, ele passou para outras regiões, acabou sendo preso em Roma. Então, Paulo escreve esta carta estando encarcerado. Já havia sido jurado de morte por Nero. Ele ia morrer, não tinha como escapar. Então, quando ele escreve essa carta, envia a um jovem que é pastor, que saiu de estagiário para começar a exercer o ofício ministerial. Porém, Timóteo tinha umas características conturbadoras. Paulo sabia que Timóteo era uma pessoa doentia. É por isso que a dado momento ele aconselha que ele beba um pouco de vinho. Timóteo também tinha outra característica. Ele era um jovem. A própria carta diz que ele era um jovem pastor, e ele era muito desprezado por conta de não ser um ancião, ser um jovem. A outra característica que podemos notar é que Timóteo era uma pessoa muito tímida. Era muito tímida, não falava muito, era muito tímida, era um pouco covarde, né? Era muito tímida para aquela situação em que ele se encontrava. Então, Paulo deixa uma advertência a este jovem, porque estavam se introduzindo aqui homens que estavam pregando o gnosticismo, estavam pregando heresias no meio dessa igreja, lá em Éfeso. Então, Paulo deixa essa advertência, porque se formos a ver no versículo 13, ele diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, estavam surgindo mestres que estavam enganando, estavam dominando a Timóteo. Então, ele deixa claro aqui: quanto a você, Timóteo, não seja como esses impostores, não seja como eles que não estão permanecendo naquilo que aprenderam de mim quando eu estive aí na cidade de Éfeso. Quanto a ti, permaneça nestas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Há uma frase que ele deixa destacada: tem convicção. Em outras Bíblias vem que foste enterrado. Do grego isto significa aquilo que foste informado. Timóteo havia sido informado as sagradas letras. As sagradas letras aqui que ele destaca é o Velho Testamento, porque naquela época o Novo Testamento ainda estava em formação, ainda estava em curso. Até a própria carta que nós estamos a ler agora ainda estava em formação, ainda não havia sido, talvez, canonizada. Naquela época, eles estudavam o Antigo Testamento, eles interpretavam o Antigo Testamento, mostravam que o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo. É por isso que ele deixa destacado aqui no 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras. No capítulo 1, do versículo 5 dessa mesma carta, Paulo deixa claro quem ensinou a esse homem Timóteo as sagradas letras. Ele deixa claro lá que a pessoa que ensinou a Timóteo foi a sua avó e sua mãe, sua avó Loide e sua mãe Eunice. Essas duas mulheres eram mulheres judias. Provavelmente Timóteo tinha um pai grego, mas a mãe era uma judia. Timóteo vivia na cidade de Listra, naquelas partes da Galácia que vamos ver aqui em Gálatas. Ele vivia lá naquelas áreas. Então, lá, por ser uma cultura helenizada, a mãe e o avô transportaram a cultura judaica para ele, ensinaram os preceitos da lei de Moisés, assim também como os profetas Elias, Isaías, aí vai. Então, ele deixa claro aqui, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ele mostra aquilo que a palavra de Deus pode fazer. A palavra de Deus tem poder de transformar a tua vida, mas não somente de transformar a tua vida. As sagradas escrituras, só a escritura, não se limitam somente a isso. Elas têm um poder de salvar o homem. Ele deixa isso para Timóteo. Se formos a prestar atenção, na reforma protestante foram sistematizados
esses cinco pontos, praticamente, 5 pontos, que é o sola escritura, sola fide, sola gratia, solis Cristo e sol deu glória. Mas a sola escritura é o fundamento de todos esses. Sem a sola escritura não existe sola fide. Porque a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, é impossível existir o conhecimento da fé ao homem. Não existe Jesus Cristo sem a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus destaca lá em 1 João. Ele era o verbo que se tornou carne. Então, Jesus Cristo, ele mesmo diz, eu sou a palavra. Ele é a palavra de Deus. Então, sem a sola escritura, sem a palavra de Deus, não existiria Jesus Cristo. Não existe o conhecimento da pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo. Sem a sola escritura, também não existe sola gratia, não existe a graça. Sem a palavra de Deus, não existe a graça. Porque nós temos o conhecimento de que fomos salvos fora das nossas obras, através da própria palavra. Através da própria palavra. Fora da palavra de Deus, não teríamos como ter conhecimento que a nossa salvação vem somente através do Filho de Deus. Não teríamos conhecimento. Sem a sola escritura também não existiria aquilo que nós chamamos de soli deu glória. Não existiria o conhecimento de que toda a glória a Ele pertence, de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós temos conhecimento de todas essas coisas através da mensagem que nos foi revelada aqui de forma escrita por esses autores ao longo dos 40 autores que foram passando ao longo desses 1500 anos que a história nos conta. Mas continuando, depois de passarmos aqui, agora vamos ver a origem das escrituras, de onde as próprias escrituras, de onde a palavra de Deus procede. Qual é a origem primária das sagradas escrituras? De onde elas vêm? De onde vinha aquilo que Paulo pregava? De onde vinha aquilo que Timóteo devia pegar e permanecer? De onde vinha isso? De onde vinha isso? No versículo posterior, 16, neste caso diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo deixa-nos aqui um segredo maior. Ele deixa claro aqui, eu lembro disso porque eu estudei na minha primeira aula de teologia. O professor sempre dizia, a palavra inspiração significa sopro. Então, o que basicamente Paulo está dizendo aqui, está dizendo que a palavra de Deus na vida do homem foi um sopro. Aquele mesmo sopro que nós podemos ver voltando para Gênesis, quando ele soprou, deu vida, deu vida. Então, a palavra de Deus também é vida na vida do homem. Mas não paramos por aqui. Em Gálatas, agora vamos a Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 11, diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas, vou saltar agora para 15 e 16. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem ao sangue. Aqui estamos num outro contexto, mas a mensagem é harmônica. Paulo aqui está na sua primeira viagem missionária, nas regiões da Galácia. Se formos a ver no versículo 2, ele manda essa saudação para as igrejas que se encontravam na Galácia. O livro de Gálatas não foi endereçado a uma só igreja, foi para um conjunto de igrejas. Porque aqui podemos ver que nesse ponto aqui encontrava-se a cidade de Listra, a cidade de Derbe, a cidade de Troade, a cidade de Icônico e Antioquia da Prísida. Tinham lá uma variedade de cidades. Então Timóteo escreve para aquela toda a região, depois volta para Jerusalém e entrega um relatório. É quando ele avança já para a sua segunda viagem missionária que nós temos visto na cidade de Tessalônica. Uma coisa interessante que nós podemos ver do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, deixa destacado que ele esteve num seminário intensivo de teologia. A sua faculdade foi na cidade da Arábia. Geralmente chamam deserto da Arábia.
Estava-me fugir a palavra certa. No deserto da Arábia. É lá onde ele cursou teologia. Ele teve como docente o próprio Senhor Jesus Cristo. O tempo de formação do apóstolo Paulo foram justamente 3 anos. E algo incrível. Se vamos já prestar atenção na história do Novo Testamento, vamos ver que os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que foram destacados porque tiveram contato direto com o Senhor Jesus, também tiveram uma formação, uma instrução de 3 anos, assim como Paulo. Então, essa é uma da credencial do apóstolo Paulo. É uma da credencial do apóstolo Paulo. Ele teve o mesmo tempo de formação que esses homens tiveram. Ele esteve fora de tudo, fora de comunicação, fora de interação. Ele esteve só sendo instruído. Foi revelado os mistérios da palavra de Deus. O que Jesus Cristo deu a Paulo naquele tempo em que ele esteve recluso, na reclusão própria na Arábia? Jesus Cristo lhe deu a interpretação correta do Antigo Testamento. Antigo Testamento, porque Paulo pregava o Antigo Testamento. Quando nós vamos ao livro de Romanos, ele diz, assim como está escrito, o justo viverá da fé. É Abacuque. Paulo sempre destacava, ele pregava o Antigo Testamento. Se vamos ao livro de Atos 17, vamos ver que o próprio Lucas, quando narra, ele diz que Paulo os explicava, os mostrava e os provava através das Escrituras que aquilo mostrava a pessoa de Jesus Cristo, aquilo apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo pregou sempre o Antigo Testamento. Outro exemplo que podemos ter naquelas viagens itinerárias, podemos ver Filipe, um dos discípulos de Jesus Cristo. Filipe vai se encontrar com um etíope na estrada. Aquele etíope está lendo Isaías, mas ele não está compreendendo. Isaías está falando de quem? Quando fala daquela ovelha. Então, Filipe dá a interpretação correta, mostra que aquela pessoa que Isaías está citando ali é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é o que Paulo foi fazer na Arábia. Ele foi aprender a interpretar a palavra de Deus. Mas aqui ele deixa destacado a origem daquilo que ele pregava, de onde ele havia recebido. Ele deixa destacado. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. O que Paulo pregava não recebeu da parte de Pedro. Não recebeu da parte de Pedro, nem da parte de João, muito menos da parte de Tiago. Ele recebeu diretamente da fonte da revelação, Jesus Cristo. É daí onde ele recebeu a luz para interpretar. É por isso que ele deixa destacado para Timóteo aqui. Quanto a ti, Timóteo, quanto a ti, Igreja Batista, permaneça naquilo que foste enterrado. Permaneça na mensagem, porque desde criança os teus pais te deram instrução, a parte materna. Mas eu te dei a luz para que você conhecesse a interpretação correta do Antigo Testamento, porque Lloyd e Eunice não tinham a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Eram judias, tinham uma compreensão talvez errada daquilo que os rabinos vinham transmitindo de gerações em gerações. Mas Paulo, na sua primeira viagem missionária nessa cidade de Listra, Atos 16 deixa destacado isso, Paulo conhece Timóteo. Então leva Timóteo para outras viagens consigo. Lá na carta de Tessalonicenses que estamos a ver naquela série de exposições, nós podemos ver que aquela foi a primeira viagem de Timóteo, mas é a segunda viagem do apóstolo Paulo, porque ele levou ele em Listra. Então, a primeira advertência que ele deixa para esse jovem pastor tímido é esse. Eu sei que estão entrando aí na igreja gnosticista, que estão pregando que Jesus Cristo não é divino, que estão pregando heresias, mas você, Timóteo, permaneça na palavra de Deus. Continue na palavra de Deus. E tem uma coisa, Timóteo, você não somente deve permanecer na palavra de Deus, porque, enfim, tem que permanecer. A palavra que eu te digo que você deve permanecer dela, ela é divina. Eu recebi da pessoa de Jesus Cristo. Não estou te passando a minha própria mensagem. Eu sou apenas um entregador de cartas. Sou apenas um mordomo. Sou administrar as coisas que me foram dadas lá na Arábia, no deserto da Arábia, e passei para ti. Então, você tem que permanecer. A ordem é essa para um cristão. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça naquilo que desde você vem sendo enterrado. Porque vão surgindo lá fora heresias, vão surgindo lá tendências. A cultura vai inventando muitas coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas a mensagem é essa. Os reformadores, quando começaram a reforma protestante, não estavam trazendo algo novo.
para a história da igreja. Não era algo novo que eles estavam trazendo. Eles estavam voltando às raízes. Porque se formos a nos perguntar o que é reforma, afinal de contas, o que é reforma? O que é que precisa de uma reforma? Quando dizem que uma casa precisa de uma reforma, é porque ela está deformada. Reforma é basicamente voltar às raízes, voltar à identidade da coisa, voltar ao padrão original. Essa era a ânsia, dos reformadores, voltar às raízes, voltar à pregação da verdade do Evangelho. Porque o Papa havia se entronizado ali como autoridade superior, suprema. Ele já tinha lá bulas papais, decretos papais, decretos que ele inventava. Inventava lá peregrinações para angariar fundos. O foco do Papa, o foco da Igreja Católica sempre foi esse: angariar fundos, ganhar dinheiro através dos seus fiéis. Então, eles queriam voltar às raízes. Se formos a voltar para o Antigo Testamento, podemos voltar ao Vale de Ossos Secos. Se voltarmos ao Vale de Ossos Secos, vamos ver lá na Babilônia, Ezequias, naquela visão. Então Deus diz: filho do homem, o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo um vale cheio de ossos secos. E Deus faz uma pergunta: porventura, filho do homem, esses ossos que você enxerga, que simbolizam a nação de Israel, que está deformada, que precisa de uma reforma, voltará a reviver? Voltará a ter forma? Porventura voltará a ter forma esse povo? Ele diz: Senhor, tu o sabes. E tem uma coisa incrível que Deus faz: diz, profetiza. Manda uma palavra. Não faz nenhuma magia mágica, nada. Manda uma palavra. É somente a palavra e mais nada que nós precisamos. Essa é a ideia de Ezequiel. Manda uma palavra, profetiza, fala, pregue contra esses ossos. Pregue para eles. E eles vão ganhar vida, porque desde o Éden sempre foi através da palavra. Sempre foi pela palavra que as coisas ganharam vida. Então, para que o homem volte a ganhar vida, tem que voltar às raízes, à palavra de Deus. Tem que se voltar à palavra de Deus. Este é o primeiro ponto. Aqui, para esta manhã. As escrituras são de origem divina. Mas não para por aí. As escrituras não são somente de origem divina. As escrituras também têm uma particularidade. Elas carregam autoridade. E isso vai nos levar ao nosso segundo ponto. Em Gálatas 6, de 6 a 9, Paulo diz o seguinte: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo, repito, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito de Cristo. Esse é o nosso segundo ponto. Aqui vamos focar agora para a autoridade das Sagradas Escrituras. Paulo está nessas regiões. Saiu, foi para Jerusalém entregar o relatório. De Jerusalém parte para a sua segunda viagem missionária. Ele recebe uma notícia: aquelas igrejas que você formou lá em Listra, em Derbe, Icônico, por aí vai, já não estão a seguir aquilo que você os ensinou. Apareceram lá mestres judaizantes que estão pregando que a salvação é através da circuncisão. Fora da circuncisão não há salvação. Se alguém quer fazer parte da família de Deus em Israel, tem que se circuncidar. E tem que seguir os ritos, todos eles destacados. Estão pregando isso para os gentios. Paulo ouve isso. E ele ironiza, é por isso que ele não começa aqui elogiando essas igrejas. Ele diz: maravilho-me, uau! Como quem diz uau? Maravilho-me. Quão depressa isso estava acontecendo de uma forma rápida. Paulo ainda estava em exercício e os problemas já estavam começando a entrar na igreja. A tradição de Israel já estava começando a contaminar as igrejas que Paulo plantara nessas regiões. Então ele diz: maravilho-me de que tão depressa passaram
de quem vos chamou para a graça, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras. É por isso que ele destaca aqui, de quem vos chamou pela graça, não pelas obras, não pelas obras da circuncisão, mas pela graça que há na pessoa de Jesus Cristo, que somente só pode ser conhecida através das Escrituras. Das Escrituras, o qual não é outro evangelho. Estavam trazendo uma novidade. A palavra evangelho significa novidade. Estavam trazendo uma novidade para aquele povo, mas eles já tinham uma novidade, agora está entrando uma outra novidade, e Paulo diz que não, isso não é evangelho que vocês estão recebendo. A confissão positiva não é evangelho. Não é evangelho, o evangelho da prosperidade não é evangelho, não. Não é evangelho, não é a palavra de Deus que vocês estão recebendo. Na verdade, o que está acontecendo é que vocês estão sendo transtornados, vocês estão sendo enganados. Voltamos a Timóteo. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vocês estão sendo transtornados por esses impostores que se infiltraram aí nas regiões de Listra, Derbe, Icônio, Troade e Antioquia da Pérsia. Vocês estão sendo transtornados, vocês estão sendo levados ao erro, porque vocês não estão permanecendo na palavra de Deus. Esses cristãos foram insensatos. Não foram como os bereanos que permaneceram na palavra de Deus. Os bereanos procuravam ver se aquilo que Paulo pregava tinha autenticidade da palavra de Deus. É por isso que eles examinavam as Escrituras. Não o Novo Testamento, o Velho Testamento, porque Paulo pregava o Antigo Testamento. Isso é o que ele pregava. Então, eles procuraram ver se Paulo está dizendo que a salvação é pela graça. Ok, vamos lá ver o que Jeremias está dizendo aqui. Vinham se batia ou não batia? Isaías diz o que aqui? Abacuque está dizendo que é pela fé, o homem vive pela fé. E Paulo está dizendo também que para sermos salvos é através da fé. A fé é uma ponte para este fim. Então, de facto, Paulo, o que está a fazer é correto. É por isso que Paulo elogia esses homens, Lucas elogia esses homens, diz que eles foram mais nobres. Foram mais nobres do que esses de Gálatas, que estavam citando. Mas Paulo vai a fundo, vai muito a fundo e diz que mesmo que nós, quando ele usa nós, está referindo-se ao colégio apostólico, mesmo que nós que somos apóstolos, ou um outro anjo trouxesse um outro evangelho, seja maldito. Se Pedro, porventura, vier aqui pregar outra coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras, que Pedro seja maldito. Se Tiago, porventura, vier aqui dizer que a salvação não é pela fé, é pelas obras, que Tiago seja maldito. Mas não para por aí. Se porventura Miguel sair dos céus, ou outro anjo vier aqui vos trouxer uma outra novidade fora daquilo que Deus já revelou aqui, seja maldito. Vejam só a autoridade que a palavra de Deus tem na vida do homem. Até um anjo não está acima daquilo que Deus falou, do hálito de Deus. Inspiração é hálito de Deus, da voz de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Nem mesmo um apóstolo. Apóstolo é um delegado, é um ministro de Deus. Se estivéssemos num reino, numa presidência, diríamos que ele é um ministro de Deus, é um delegado, é um enviado de Deus. Mas mesmo ele, se ele pregasse, se ele alterasse aquela carta ali, ele devia ser condenado. Este é o ponto focal para podermos ver a autoridade que a Bíblia carrega na vida do homem. Mas não para por aí. Não para por aí. E ele continua. Assim como já vos dissemos agora, e de novo também vos digo, se alguém vos anunciar o outro evangelho, que seja anátema. Se um outro aparecer por aí, porque existem muitos sofistas nessa nossa época, na época de Paulo neste caso, aparecer a trazer uma novidade para vocês aí, porque ele está a falar isso para aquelas igrejas que estão na Grécia. Lá existiam muitos enganadores. Se um ou outro aparecer com uma outra novidade, com a confissão positiva, que é o que abala o cristianismo moderno nos dias de hoje, eu sei que vai dar certo, que assim seja. Se um ou outro vier aí dizer que está amarrado, é mentira. É mentira. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz isso, não é o que eu vos ensinei. Porque aquilo que eu prego, recebi da parte do Senhor Jesus Cristo, não de mim mesmo. Não é a minha própria vontade que eu estou pregando. Imagina um violinista que toca o violino. Cada instrumento tem seu timbre, tem seu som neste caso, estilo e melodia do violinista neste caso. Assim era o que Paulo pregava.
Paulo somente entregava o som, mas ele não era o produtor daquele som. O Espírito Santo usava ele como instrumento, como a própria guitarra. Ele somente era o instrumento, mas aquele som que saía não era dele. Porque o violão, sem o violonista, não tira som. Não tem como tirar som. Então, Paulo não tinha como funcionar sem Deus. Não tem como. Fora da palavra de Deus, Paulo não era nada. Não era ninguém. É por isso que ele usa essa expressão. Ainda que nós somos apenas mordomos, somos apenas entregadores. Nessa época de Ubers e Angos, nós somos apenas motoristas de aplicativos. Vamos deixando de porta em porta, deixando de porta em porta as cartas de amor de Jesus Cristo para o seu povo. Não podemos mexer, não podemos atualizar a mensagem, como muitos dizem por aí no YouTube. Não podemos alterar nada. Temos que entregar assim como a recebemos. Essa é a autoridade que as Escrituras carregam na vida do homem. Mas continuando, depois de destacar a questão da autoridade, Paulo vai a fundo, vai nos mostrar agora a suficiência que as Escrituras carregam na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida do homem. Podemos ver aqui, no verso 17, ele diz o seguinte: para que o homem de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Imagina você estar na escola de condução, quando você estava na escola de condução, para quem já esteve na escola de condução, imagine o que acontece lá. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa entra na escola de condução, lhe é dado um manual, aquilo que chamam de código de estrada, código de condução. Te dá um manual, isto aí. Se não te dá um manual, te dá um conselho. Você tem que adquirir um manual. Você tem que ter um manual. Quando você entra na escola de condução, aquele manual serve para ilustrar, para instruir como conduzir a viatura e como se comportar na via pública, como trafegar. Porque lá você vai encontrar muitos peões experientes, muitos condutores experientes na via pública, na autoestrada. Tem lá muitos condutores. Tem outros que andam de qualquer maneira. Então, aquele manual vai te ensinar também a condução defensiva. Existe também aquela parte da condução defensiva. Vai te ensinar a respeitar os sinais de trânsito. Vai te ensinar tudo isso. Você pode até saber conduzir, mas se não conhecer o código de estrada, você vai causar muitos acidentes. Você vai atropelar ou vai ser atropelado, vai acidentar ou vai ser acidentado. E você vai vitimar outros condutores ou mesmo até os próprios peões. Você vai jorrar muito sangue na estrada. Então, aqui o ponto do apóstolo Paulo, ele deixa claro, para que o homem de Deus seja apto, seja completo, precisa conhecer a palavra de Deus. E é incrível que há pessoas que nem uma Bíblia têm. Mas esse é o ponto do apóstolo Paulo. Para que você seja apto, para que você seja completo como cristão, você precisa saber manejar a palavra de Deus. Para que você não seja enganado, não seja atropelado por ele. Ou para que você não se torne aquilo que ele fala no verso 13, um impostor. Não engane e seja enganado. Para que você não engane e seja enganado, você precisa conhecer o código de estrada. Precisa conhecer o código de Deus, que é a sua palavra. Precisa saber manejar bem ela. Porque nessa época existem muitos falsos apóstolos. Muitos judaizantes que vão entrando nas igrejas infiltrados. Muitos gnosticistas. Assim como naquela época, ali no século II, existiam lá os pelagianos, o arianismo, o gnosticismo. Nesta época também temos nossos problemas que vão tentando combater o progresso da palavra de Deus, o progresso da mensagem de Deus. Então Paulo deixa esse conselho aqui para este jovem. Timóteo, permaneça nessas coisas. Mas também você tem que ser formado, você tem que conhecer plenamente o código de Deus. Os decretos de Deus devem jorrar de ti. Você tem que conhecer a palavra de Deus para não se tornar um impostor como eles. Quando ele diz tu, porém, está a dizer mas, é um contraste que ele introduz.
mas você seja diferente. Não tem como você ser um cristão completo sem conhecer a palavra de Deus. Desculpa, não tem como. É impossível. Está fora de cogitação isso. Está fora de cogitação. É impossível e é impossível. Não tem como você conhecer mesmo os mistérios da própria fé se não conhecer a palavra de Deus. O escritor de Deuteronômio, Moisés, deixa claro quando ele diz: não aumente nem diminui as palavras desta profecia. Não aumente nem diminui. Porque a palavra de Deus ela é completa. Os Salmos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, dá sabedoria ao homem que é simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração até a própria alma. Até para que você tenha a própria paz na tua alma, você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer plenamente a vontade escrita de Deus. Não tem como. A lei do Senhor é perfeita. É perfeita. Não precisamos de algo a mais. Não precisamos daquilo que a cultura nos diz. Nós somente precisamos da palavra de Deus. Mas se formos aí para o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, deixa destacado que antigamente, naqueles tempos, antes mesmo da nossa existência, Deus falou de várias maneiras. Deus usou muitas formas para se comunicar com o seu povo. Usou a sarça ardente, usou até o jumento que repreendeu o falso Balaão. Deus vai ali, usa teofanias, aparições angelicais. Mas nesses últimos tempos, que é a nossa época, que o escritor do Hebreu está destacando, que era a época dele também, porque eles acreditavam que era o fim dos tempos naquela época. Nesses últimos tempos, ele se comunica através do Filho. E eu já havia destacado que Jesus Cristo, em João 1:1, está descrito que ele é o Verbo que se tornou carne. É isso que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é a palavra. Devemos parar de imaginar Jesus Cristo como uma figura daqueles desenhos que nós vamos vendo por aí na televisão. Jesus Cristo é isso aqui. A palavra de Deus. É isso. Não precisa de mais nada. Voltando de novo para a Salmo, para que você tenha paz, só precisa conhecer a palavra de Deus. Porque ela vai te mostrar como sair de certas situações da vida. Mais nada. Quer ser apto, completo, se sentir realizado. Muitos se sentem realizados quando conhecem alguém, casam, sofrem muito quando estão solteiros. Eu não sou feliz. Não, a Bíblia diz ao contrário. Para que você seja feliz de uma forma plena, irmã, irmão, conheça a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso é simples. Paulo aqui foi claro, foi cirúrgico. Esse é um conselho que, atenção, ele não está deixando para um cristão comum. Quando ele escreveu essa carta, está deixando para alguém que é pastor. Isso aqui. Para mostrar que não é somente nós, mas também até aqueles homens que nós nos inspiramos neles. Eles também passam por essas situações. Precisam desses tipos de conselho. Isso é para todo cristão hoje. Porque agora a carta de Paulo foi canonizada. Agora ela faz parte do conjunto de todo o leque da palavra de Deus. Então, queremos ser perfeitos, queremos ser aptos, sigamos a palavra de Deus. A pergunta que não quero calar, será que nós temos nos inteirado da palavra de Deus? Será que temos buscado nos informar daquilo que as Escrituras dizem? E se buscamos nos informar nelas, como muitos dirão, eu, irmão Fidel, eu conheço a palavra de Deus, eu busco sempre meditar nela de dia e de noite, assim como os Salmos ordenam, faço de tudo. Outro talvez apareça e diga, eu prego a tempo, fora de tempo, qualquer momento estou ali, disponível. Se nós fizermos isso, será que permanecemos na palavra do Senhor? Assim como Paulo permaneceu nela. Porque é um homem que está preso isso. Nero já jurou ele de morte. Já disse, você não escapa. Essa prisão aqui que Paulo está aqui, não é aquela primeira que ele esteve em Cesareia. Não é aquela primeira que ele esteve domiciliar 2 anos a passear, aí a pregar, a receber. Não é. Essa aqui está numa masmorra. Aqui está numa masmorra. Ele já nem enxerga bem, há doenças lá onde ele está, mas ele mesmo assim sente a necessidade de escrever essas cartas aqui para Paulo e para Titos, para advertir acerca desse perigo, o negligenciar a palavra de Deus, o combater os impostores dentro da sua igreja. E nós, será que não somos impostores? E se não somos,
Permanecemos naquilo que recebemos desde criança, desde quando ainda éramos ingênuos. O criança para nós seria isso, desde quando ainda éramos ingênuos. Será que permanecemos? Permanecemos na palavra de Deus? Será que somos como os berianos que buscam sempre a autenticidade daquilo que ouvem? Porque muitos cristãos ouvem qualquer coisa no YouTube, ouvem por aí. Até aqui mesmo na igreja, talvez você ouve o pastor, você nem chega em casa para ver bem. Agora, graças a Deus, fomos agraciados, teremos as nossas pregações no YouTube. Depois de você participar aqui do culto, vá para o YouTube de novo, chega, mas quero ver aqui, como é que é? De facto é isso. Sim, não é ser orgulhoso fazer isso ou arrogante. A Bíblia manda fazer isso. E aí, a Bíblia ainda te dá um elogio quando você faz isso. Te chama de nobre. Te chama de nobre. Quem faz isso é nobre aos olhos do Senhor. Mas quem não faz isso é tolo, é insensato como os Gálatas eram. Receberam qualquer coisa, rápido, já estavam a seguir. É por isso que ele diz, me admiro de quão depressa. Ouviram aquilo, de repente, largaram. São cristãos levados pelo vento. E esse é o conselho. Nós hoje aprendemos a origem das Escrituras. Aprendemos que elas carregam uma autoridade na nossa vida. Elas é que devem determinar. As Escrituras são a régua da cultura. Se a cultura não está em harmonia com o que a Bíblia diz, não precisamos seguir aquilo. Se a moda não está em harmonia com o que a Bíblia diz, não precisamos seguir. Não precisamos nos submeter a isso. Mas se o que a cultura do nosso país ou do mundo fala, diz, nos manda fazer, está em harmonia com o que a palavra de Deus diz, aí sim podemos seguir. É o que nós podemos aprender com a autoridade que as Escrituras carregam. A questão da suficiência das Escrituras, que esse é o último ponto que ele está destacando aqui, é nós nos colocarmos de forma apta. Recebemos elas de forma completa, nos inundarmos dela. É isso. Então, essa é a mensagem de hoje. Estamos no período da reforma. Que Deus nos abençoe. Os outros irmãos que vão vir depois de mim estarão a pregar os pilares da reforma. Eu preguei o fundamento da reforma protestante, que são as solas escrituras. Sola escritura, somente a escritura. Não preguei solo escritura, que é somente a escritura que vai gerir nossa vida, não. A cultura também pode gerir nossa vida, se ela se harmonizar com o que a Bíblia diz. Atenção! Se a cultura inventa uma calça, não é para você não vestir porque não tem na Bíblia. Não, se isso não escandaliza as pessoas, fica à vontade. É isso. Temos que ter discernimento para compreender isso. Se cortar um pão que a Bíblia não condena, corta. Mas se ser gay, a Bíblia condena, aí você tem que dar o fora. É isso aqui. Esse, na verdade, é o cerne da mensagem. Fechamos os olhos. Pai da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, meu Deus, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos mais uma vez aqui, meu Deus, reunidos a ouvir a sua palavra. Pedimos, meu Deus, que a sua vontade, meu Deus, seja feita. E que o Senhor possa, meu Deus, entronizar, meu Deus, esta palavra no coração, meu Deus, de cada indivíduo que aqui se encontra, meu Deus. Que esta mensagem, meu Deus, que foi pregada hoje, meu Deus, venha nos capacitar, meu Deus. Venha, meu Deus, gerar, meu Deus, mudança, meu Deus, de mentalidades, meu Deus. Transformação em nossas vidas, meu Deus. E que em tudo o teu Filho seja glorificado, meu Deus. Que ele seja exaltado, meu Deus, acima de todas as coisas, meu Deus. Pedimos, meu Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. E que a sua vontade continue sendo feita, meu Deus. Aquilo que o teu servo não pôde falar, meu Deus, fala no coração de cada um deles, meu Deus. Revela, meu Deus, de uma forma plena a sua vontade. Amém.